Pronto, já estamos conectados. Muito boa noite a todos. Muito boa noite ao pessoal que está chegando aqui no Instagram, que está chegando aqui também pelo Facebook. Muito boa noite. Mais uma vez, estamos aqui muito felizes, reunidos, né? Como semanalmente nós fazemos, para o nosso Evangelho online, que se realiza todas as segundas-feiras, às 20h30, pelo Instagram e pelo Facebook. Lembrando que depois esse evangelho, essa gravação, vai para o IGTV do Instagram e também depois vai lá para o YouTube, no meu canal do YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreva, deixa lá o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Lá tem uma playlist de todos os evangelhos, fica mais fácil, né, muitas vezes, para poder assistir. E porque tem muita gente que não tem, né, o Instagram, então por isso que a gente grava nos dois lugares, depois passamos, né, lá para o YouTube. Fica assim, por enquanto está assim mais fácil, a menos que vocês queiram de outra forma, podem fazer sugestões, né? A gente está aberto aí para as mudanças quando necessárias. Lembrando que lá no YouTube, para que esse evangelho ele circule mais, é necessário que tenhamos mais inscritos, é necessário que vocês curtam os vídeos, né, para que eles possam ser distribuídos. O importante é que essa reflexão que nós fazemos aqui semanal nos ajude, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo hoje, né? Esses momentos tão difíceis, principalmente para nós aqui brasileiros, né, que estamos aí vivendo uma situação tão caótica, esse momento, e nós precisamos agora, mais do que nunca, estarmos alicerçados dentro do nosso conhecimento espiritual, dentro da nossa fé, para que a gente possa, né, se fortalecer diante de tantos embates que a vida vem nos desafiando ultimamente, né? Nós sabemos e acompanhamos tudo que tem acontecido e a gente precisa, mais do que nunca, estar firmados na nossa fé, que é uma fé esclarecedora, que é uma fé que traz o conhecimento e a maneira de como nós nos portarmos diante de cada desafio da vida. Então, vamos começar o nosso evangelho, como sempre fazemos, com uma prece, pedindo a Jesus, o nosso mestre, que esteja mais uma vez no meio de nós e que ele abençoe a todos nós nesse momento, que nos reunimos aqui em seu santo nome, te pedimos, Senhor, que seja conosco nos nossos lares, que nos ampare, que nos inspire, para que as lições que nós vamos ver aqui hoje, que faz parte do seu evangelho, possam nos ajudar no nosso dia a dia, para que a gente possa resistir a esse momento tão difícil, mas que nós sabemos que estamos sempre amparados e acompanhados da sua presença, que nada e nem ninguém está perdido ou está longe do seu olhar. E assim, agradecidos que somos, nós pedimos licença e iniciamos então a nossa reflexão desta noite. Hoje eu trouxe um tema que está, na realidade, é uma mensagem de um espírito que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14. O capítulo 16, na realidade, ele fala muito sobre o desprendimento dos bens terrenos. Mas, na realidade, todo esse capítulo e todas as mensagens de Jesus que ele fala a respeito, né, de como que a gente deve ter utilidade da fortuna, e ele fala aqui do mal rico, ele fala da avareza, ele fala da parábola dos talentos, de Jesus na casa de Zaqueu, e tudo isso simplesmente para conversar conosco a respeito do desapego. E quando a gente fala de desapego, está falando apenas do desapego dos bens terrenos. Esse deve ser já um assunto que a gente já deveria ter aprendido
há mais tempo, mas que muitas vezes a gente vê as pessoas ainda presas, né, a esse assunto de uma forma tão ferrenha, achando que tudo aquilo que se conquista vai levar depois, né, que a vida física se encerra. Então, o importante aqui nesse capítulo todo do Evangelho é que ele diz que todos os bens que nós possuímos, que estão nas nossas mãos, inclusive o nosso próprio corpo, nós teremos que dar conta, nós somos só fiéis depositários, né? Mas que em algum momento a gente vai prestar conta disso. É isso que ele fala nessas lições. Mas, atualmente, a gente está vivendo uma prova muito mais difícil do que o desapego dos bens terrenos. Nós estamos vivendo a prova da separação, né, através do desencarne coletivo que está acontecendo. Porque a gente deixar de conviver com uma pessoa que nós estamos acostumados, que nós amamos, não é fácil. Lidar com as perdas é um desafio muito grande para o ser humano terreno. Nós não sabemos como lidar com as perdas, e o tema de hoje é justamente esse, para que a gente aprenda a viver o luto das perdas. Porque muitas vezes o que acontece é que nós estamos atropelando o nosso processo emocional, achando que esse processo também obedece à ordem das coisas materiais. E não é assim que funciona. Então, em um trecho, que é no item 14, né, uma mensagem que veio do espírito Lacordaire, em Constantina, na Argélia, em 1863, ele diz assim, um trecho que ele fala assim, que o verdadeiro desprendimento, ele está quando a gente diz, Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que vossa vontade seja feita. A gente não vive na vida prática isso. A gente faz o Pai Nosso e a gente burla um pouquinho essa parte, né? Quando fala seja feita a sua vontade, na realidade a gente quer que Deus dá uma, né? Olha, mas se for dessa forma, aqui que eu quero é melhor. E muitas vezes, como nós temos uma visão muito limitada de todo o nosso processo, nós não carregamos o nosso processo inteiro nas mãos, então nós saber mais do que Deus, o que é melhor para nós. E a gente está sempre querendo impor a nossa vontade e não a dele. E é difícil a gente se curvar a isso, por quê? Porque nós não nos colocamos submissos a essa vontade, porque nós não conhecemos direito a mente de Deus, porque nós comparamos a mente de Deus como a uma pessoa, como a um homem, e a gente não coloca Deus como a fonte criadora, como o supremo criador. E por isso a gente não se rende. E aí ele fala assim, então, nesse texto, resisti animosos ao abatimento, ao desespero que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que dele se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender as éticas palavras do Salvador. O meu reino não é deste mundo. Então, a gente sabe que toda perda, né, material, afetiva, psicológica ou mesmo espiritual, né,
é um pedaço da gente que vai embora, porque nós nos construímos com tudo isso. E quando há essa perda e afastamento, é como se uma parte de nós fosse arrancada. E aí nós entramos naquela situação de dor, de sofrimento. O sofrimento da perda é como se realmente faltasse um pedaço da gente. Um pedaço que foi com o outro, ou um pedaço de uma conquista que nós perdemos. Por isso que é tão difícil lidar, né, com as perdas. E quando a gente nega essa dor, fica pior ainda, porque quando nós negamos a dor, a gente fala, não, imagina, foi embora, tudo bem. Terminou um relacionamento, não, tudo bem, foi embora e acabou e pronto. Quando a gente nega tudo isso, ou quando a gente se revolta, quando um ciclo se fecha, e nós vamos falar disso a semana que vem, quando isso acontece, da gente fazer essa negação, o que acontece? A gente começa a trazer para nós as doenças no corpo físico. Então, a gente vai ter doenças que vão começar a fazer com que nós percamos a nossa saúde. Isso baixa a nossa imunidade também. Isso nos coloca também diante das mais variadas doenças. Então, é importante que toda vez que nós perdemos, seja um ente querido que partiu para a pátria espiritual, seja um empreendimento, seja um emprego, seja uma amizade, que a gente dê cuidados especiais para isso, que a gente entenda, né, o que aconteceu, que a gente entre no entendimento das coisas, né, porque fazer desapego súbito, principalmente agora, nessa época de pandemia, perder um ente querido, não está sendo fácil para muita gente. A gente tem acompanhado, dentro dos nossos trabalhos espirituais, espiritualistas, e mesmo nos meus atendimentos, eu vejo que as pessoas não estão sabendo muito bem como lidar com isso, porque é tudo muito repentino. E isso causa, digamos assim, machucados emocionais em nós. E aí entra, por isso que eu digo da importância da terapêutica evangélica nesse momento. Como é importante a gente conhecer, né, as leis divinas, como é importante a gente conhecer que a vida não cessa depois. Como que é importante a gente mergulhar na nossa vida interior e tomar consciência da nossa tristeza. E não negar a tristeza. É necessário fazer o luto das perdas, seja em que nível for. Claro que a gente não vai ficar eternamente se lamentando, mas é necessário viver esse luto das perdas. Sentir tristeza é normal no ser humano, porque o nosso processo, ele não é um processo como assim, perdi dinheiro na bolsa, hoje eu ganhei. Não funciona dessa forma. O nosso processo emocional, ele é mais lento, ele tem que se acomodar dentro de nós para viver depois a vida ou sem aquilo que a gente tinha, aquele bem material, ou sem aquele emprego, ou sem aquela pessoa. Então, tem um período de ajustamento para isso, e é muito importante que a gente faça esse luto, que a gente sinta e mergulhe realmente na nossa tristeza. E a gente não deve sentir vergonha de sentir tristeza. Porque a tristeza, apesar da gente achar que é uma coisa ruim na nossa vida, mas ela é uma coisa boa. E ela, eu vejo pelos atendimentos que a gente faz terapêuticos, dentro da lista das emoções que nós trabalhamos, ela é o que tem um dos índices mais altos. Por quê?
Porque, na realidade, os nossos sentimentos não têm sentimentos ruins. Cada sentimento nosso tem uma finalidade. O nosso corpo emocional ele é montado em cima de sentimentos. Então, tem que ter uma finalidade. Então, a tristeza é um sentimento que ela surge quando há uma perda, né? É perda materiais, afetiva ou psicológica. Inclusive, essa última, que é a perda psicológica, né? Ela é muito importante, porque quando a gente sofre esse processo, quando a gente larga uma crença que a gente tinha arraigada dentro de nós, a gente se desconstrói para construir de novo. E a função das perdas também e da tristeza é um momento que traz para nós um desconforto emocional. E se a gente pensar bem, a gente precisa desse desconforto. A vida ela não funciona num reto, simplesmente no mesmo patamar. Né? Na realidade, ela faz altos e baixos para que a gente desenvolva, né, esse ser humano. Então, você vai sempre encontrar um desconforto emocional. Mesmo nos momentos até de alegria, a gente encontra. O mais importante aqui é que no momento em que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que para a gente superar isso, a gente vai ter que entender que a tristeza ela tem uma função de fazer a gente se tornar melhor. Porque quando nós estamos tristes, é que nós avaliamos, né, muitos pontos da nossa vida. Avaliamos, inclusive, nas perdas, até que ponto estava, em que nível que estava o nosso apego às coisas materiais, ou mesmo a uma pessoa ou pessoas, ou a um grupo de pessoas. Até que ponto que eu estava vivendo um apego que me tirava de mim mesmo. Então, a tristeza, ela tem uma função de fazer com que a gente amadureça, com que a gente cresça. Então, por exemplo, vamos supor que a Cíntia está falando, aqui está falando que a tristeza é real, faz parte do desenvolvimento humano. Sim, ela deve ter começo, meio e fim. Ela não pode ser perpetuada. Não pode. Por isso que existe um tempo de luto, que é aquele primeiro choque. Mas também ela não pode ser abafada. Como muita gente que acaba de enterrar uma mãe, um pai ou um filho e acha que no dia seguinte todo mundo cobra. Não, agora já foi, já acabou, já enterrou. Vida que segue, já tem que aparecer lindo e maravilhoso e vai para as redes sociais e coloca fotos lindas e vamos assim e embute tudo isso para dentro até que um dia isso a vida vai cobrar. Com certeza vai cobrar. Porque a alma humana, e a gente está falando aqui, né, de evangelho, de alma, né, de espírito, ela não comporta todo esse processo tão rápido assim. Então, é importante que, nesse momento, a gente vai usar a tristeza na função de reavaliação e de adaptação a essa nova vida que a gente vai ter agora sem aquela pessoa, ou sem aquelas pessoas, ou sem aquele bem material. Ela vai trazer uma capacidade da gente se adaptar nisso. Essa é a função da tristeza. Não é para a gente se afundar nisso, mas ela traz a alma, ela traz o espírito à reflexão. Por exemplo, uma mãe que tem um filho, né? A gente é mãe também, eu sou mãe também. Você cria um filho, né? E aí você dá toda a educação bacana para ele, toda a educação possível para ele, né? Tudo direitinho, e aí chega num belo dia, esse seu filho já está numa idade jovem, já para adolescente, adulto, 18, 19, 20 anos, e aí você descobre
que esse filho está usando droga, que além de usar, ele está traficando, que ele está fazendo coisas, né, que não deve. E aí essa mãe vai ter o quê? Ela vai ter essa tristeza enorme, essa decepção seguida de tristeza enorme em relação a esse filho. E muitas vezes nós sabemos, quem é mãe sabe, que chega num determinado momento da vida, a gente não tem mais condição de lidar com as escolhas dos nossos filhos. E por mais que ela tente tirá-lo desse caminho, ela não consegue. E aí ela tem dois caminhos. Ou ela se dá conta de que ela vai se acabar na tristeza por causa da conduta do filho. E geralmente é um perigo fazer isso, porque ela pode até entrar num processo de culpa. Ou então ela vai se dar conta de que, por mais que ela deseje a mudança dele, ele não vai mudar. E ela vai ter que conviver com isso. Ele não vai deixar de ser o filho. Mas o olhar que ela vai ver a respeito da situação é outro. É um olhar mais maduro. No momento, ela fica com tristeza. Olha, dentro do atendimento fraterno, eu já conversei com muitas mulheres que vivem essa situação. Inclusive, uma delas, a última que eu conversei faz muito pouco tempo, ela me disse o seguinte: eu já sei que ele não vai mudar. Eu já sei. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. E hoje, eu procuro levar a minha vida. Ela falou, eu não posso me acabar em função disso. Porque tudo que você possa imaginar que poderia ter sido feito, eu fiz. E ela adquiriu uma maturidade interior muito grande diante disso. E ela procura hoje dar uma condição de vida para ele dentro do possível, do que ela pode fazer. Mas ela não se obriga a viver uma vida, se acabar, porque o filho fez esse tipo de escolha. Ela falou, eu continuo vivendo a minha vida. Então, a tristeza desse momento, ao invés dela se revoltar, de querer ficar controlando tudo e todos, de querer ficar achando que vai mudar, não, ela deu todo o aparato, inclusive médico, psicológico, tudo que se podia dar. E um dia ele falou para ela, é minha opção. Então, a tristeza, nesse caso, ela parou de se revoltar. Ela passou a ser uma pessoa que se fortaleceu dentro dela, aceitou a escolha dele e se fortaleceu dentro dos princípios dela. Só que, claro, houve um sofrimento muito grande, porque havia uma construção, né, do relacionamento que ela tinha com esse filho, antes de descobrir tudo isso, e agora um outro tipo de relacionamento. Então, muitas vezes a gente acha ruim com a tristeza, mas um choque de realidade que nem esse traz a pessoa para viver na realidade. Foi o que aconteceu com ela, e ela disse isso para mim. Eu vivo hoje a minha realidade. Eu não vivo mais na ilusão de que ele vai fazer. Não vivo. Eu vivo a realidade da aceitação. E muitas vezes, quando a gente aceita a realidade, que um relacionamento acabou, que um casamento acabou, que eu tive que vender aquele bem porque eu precisava, ou que uma pessoa desencarnou, a gente vai viver o período do luto, vai doer, vai ter aquela parte, mas depois a gente vai se construir de novo.
de uma outra forma. Porque isso vai causar uma mudança dentro de nós e vai trazer um amadurecimento também. E em tudo na nossa vida é assim. Toda mudança, ela traz um tanto de tristeza e de ansiedade na nossa vida. Parece até incoerente, mas não é. Porque muitas vezes, quando a gente traz situações agradáveis para a nossa vida, quando as coisas começam, de repente, mudar de rumo, porque quando acontece esse tipo de coisa, você vai tomar outros rumos, né? Você é obrigado a seguir, né? E se adaptar à nova situação. Aí, mesmo quando vem uma nova situação, e mesmo quando essa situação é até favorável, a gente acaba ficando com um pouquinho de medo e de tristeza, com medo da perda. E isso é inerente a nós, seres humanos. Então, a reflexão que o Evangelho está nos colocando hoje é que a gente não se volte contra. Quanto mais a gente resiste e não admite, pior fica. Não, eu perdi sim, eu estou chateado sim, eu vou ficar nesse tempo, vamos rever, né? Nesse meio tempo, por que foi que tudo isso aconteceu, ou as coisas que aconteceram, desencarnou alguém de Covid, a gente não estava esperando. É muito difícil viver essa situação desse luto, porque a gente acha que é uma injustiça. E quando a gente não tem conhecimento das coisas espirituais, parece que tudo isso vem com uma carga muito mais pesada. Então, é importante que a gente tenha conhecimento que não tem injustiça. Não existe. Se Deus é um Deus, é uma mente criadora, uma fonte criadora, que vibra amor em 100%, como que ele ia querer que alguma coisa de ruim nos acontecesse? O importante é percebermos o momento que nós estamos vivendo. É um momento que causa tristeza? É uma lição muito amarga que nós estamos vivendo. Mas ela é necessária para o nosso espírito. Cada um de nós está num determinado lugar onde nós estamos desenvolvendo as nossas potencialidades. Outros irmãos nossos de humanidade estão resgatando seus dramas de consciência, muitas vezes passando pela provação da doença, porque não é só essa doença que está no mundo. Tantas outras que estão. E a gente não pode dizer que está tudo bem. A gente não pode dizer que está todo mundo feliz. Porque enquanto nós tivermos um irmão nosso em necessidade, em dor, nós não podemos viver essa felicidade fictícia que as redes sociais muitas vezes querem colocar para nós. A gente está vivendo um momento de luto no nosso país. Os postos de saúde estão tendo que colocar camas para poder atender pessoas, porque os hospitais não têm mais lugares para atender. E muita gente está saindo à rua com o maior descaso do mundo. E sai sem necessidade. E não tem, e ficam fazendo brigas, muitas vezes, com os políticos, mas na sua vida pessoal particular, elas não se colocam na posição de cidadãos que devem cooperar com isso. Então, isso causa muita tristeza na gente também. A tristeza de ver a falta de consciência. A falta de consciência consigo mesmo e também com o outro. A tristeza, ela vem, como é colocado aqui, para que a gente faça uma melhora. Esse sentimento de tristeza que nós estamos vivendo hoje, assistindo tudo isso, é também para que a gente faça alguma coisa para melhorar. Para que a gente faça uma mudança. Para que a gente não se abata na depressão. Porque quando a gente engole a tristeza e a gente não admite a realidade da vida, do que está realmente acontecendo, a tendência depois é deprimir.
porque você vai acumulando. É uma tristeza dali, é outra aqui que eu vou acumulando. É como você pegar um cesto de roupa suja e ficar jogando lá dentro. Então, a tristeza serve para a gente entender e aceitar o que nós perdemos. Esse é o momento que a gente que serve para que a gente reflexione, não, que a gente reflita, né, sobre os acontecimentos da nossa vida, sobre as nossas perdas. A gente sabe que é difícil. Perder alguém, principalmente, né, numa epidemia como essa que a gente está vivendo, não é fácil. Eu vejo pessoas revoltadas, inclusive na internet. O coração fica, muitas vezes, muito dolorido, muito dolorido. E uma coisa eu digo para vocês, se mesmo com tudo isso que a gente está falando, se mesmo a gente entendendo, muitas pessoas falam que as pessoas espíritas ou espiritualistas são meio frios em relação à morte, porque a gente dá a explicação de uma vida futura. Nós não somos frios, nós também choramos, nós também sentimos tristeza. A única coisa é que a gente tem uma compreensão maior, a gente sabe que a vida continua. A gente está aprendendo a lidar com a separação. E toda separação não é fácil. As pessoas que já tiveram, inclusive relacionamentos, casamentos e tudo mais, que já se separaram, sabem o quanto que dói uma separação. É uma dor na alma. É um momento de muitos questionamentos. Então, eu digo para vocês que se mesmo o Evangelho, mesmo diante de toda essa compreensão, né, da vida que continua, você não estiver conseguindo lidar com isso, procure ajuda. Faça terapia. Tem psicólogos, tem médicos, tem pessoas que são especializadas para cuidar disto. Não fica acumulando. Peça ajuda. Porque você precisa, muitas vezes, se encarar nesse momento sem aquele pedacinho seu que foi embora. E, às vezes, você precisa de alguém que te oriente de como lidar com isso. Não negligencie seus sentimentos. A vida está batendo cada dia mais forte em nós. Infelizmente, e é com muita tristeza que eu vejo isso e que eu sinto isso. Que o ano passado, nessa época, nós começamos a nos fechar dentro de casa. Foi o começo da pandemia, vai fazer um ano aqui no Brasil. Está fazendo um ano, que foi em março. E a situação não era tão ruim como é hoje. E a gente achava que depois de um ano as coisas estariam melhores e que talvez a gente já pudesse até, né, sair de uma forma melhor e viver a nossa vida de sociedade fora de casa. E, no entanto, o que aconteceu foi uma coisa assim que a gente não estava também esperando, de viver essa situação caótica que nós estamos vivendo agora. E é sério. A gente tem conhecimento de pessoas que trabalham na área médica, que trabalham dentro de hospitais e que vão trabalhar morrendo de medo. Sabe? São pessoas que são do nosso convívio, do meu convívio, e a gente sabe o quanto que está dura essa situação. Então, ao invés de ficar batendo boca nas redes sociais, vamos nos unir para que a gente possa passar por essa experiência de uma forma mais amena, para que a gente possa
Nós estamos tristes, sim, com tudo isso, com tudo que a gente está ouvindo e vendo. A gente está sentindo que realmente a gente talvez, se tivéssemos sido um pouquinho mais conscientes, a gente não precisaria estar passando por isso. E é um momento de tristeza para a gente refletir também sobre isso. Para que daqui para frente nós tenhamos talvez uma conduta melhor, para que essa fase passe logo, fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, porque o clima está de tristeza. Infelizmente, nessa última sexta-feira, foi o nosso dia de atendimento fraterno, pessoalmente, no Centro Espírita, que mais uma vez teve que fechar suas portas. E cada vez que uma igreja fecha, que um centro espírita fecha, que um templo fecha, que uma tenda de umbanda fecha, as pessoas começam a entrar no desespero. Porque nós precisamos do alimento espiritual, tanto quanto precisamos do alimento material. E a gente vê as pessoas agora, diante dessas perdas em massa, se desequilibrando e entrando, muitas vezes, em estados emocionais difíceis de se recompor. Eu sei que o assunto é chato, mas é necessário. É necessário que a gente entenda a função dessas emoções dentro de nós, que a gente procure ajuda quando necessário, que a gente entenda, né, também a nossa responsabilidade social nesse momento, e que a gente entenda que os nossos entes queridos, e agora eu vou falar mais especialmente para aqueles que desencarnaram, para vocês que perderam pessoas amadas, eu quero dizer para vocês que o amor continua além da vida do corpo físico. E que a gente não perdeu ninguém. A gente só perdeu essa convivência mais de perto. E que, do lado do plano espiritual, a vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos, dos cônjuges, tios, amigos de infância, muitas vezes, continuam vivendo sobre a luz do amor de Deus. Ninguém fica desamparado, e desencarnar não é acabar. É apenas mudar de lugar, é mudar de percepção. Deixa eu só fechar a janela aqui, porque tem um caminhão fazendo fundo musical aqui para nós. Então, que esses nossos queridos estão sempre por perto quando podem. E eles também recebem de nós. Eles recebem de nós todos os nossos pensamentos e vibrações de amor. Se o mais perverso dos homens que possa existir na Terra está sob o olhar de Deus, imagina pessoas tão maravilhosas da nossa convivência, não estariam também. Deus não abandona ninguém. Os seus entes queridos não morreram. Eles retornam sempre que podem. Algumas vezes em espírito, outras em pensamento, outras em energias, porque a morte não tem o poder de acabar com o amor. Não tem. A morte mesmo que eles estejam distantes da gente, mesmo que a gente não sinta fisicamente, os laços de amor que nos unem, eles não se desfazem. E nós não precisamos de médiums, nós não precisamos de ir no cemitério, não precisamos de nada disso para estar em contato com eles.
O que a gente precisa é sempre ter aquele momento especial em que a gente pense, que a gente faça uma oração e, com certeza, os corações estarão unidos. Essa é a grande mágica do amor, do entendimento da vida. Portanto, pense nos seus seres amados, com carinho. Eles vão estar pertinho de você. Eles estarão, todos estão sendo cuidados pela providência divina. Todos estão sendo amparados. Nos nossos trabalhos que a gente tem feito, né, nas nossas reuniões aqui de apometria, nas nossas vibrações do grupo, a gente muitas vezes vê os espíritos, né, que trabalham, os médicos do plano espiritual, falando de Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Hospital Esperança, a gente vê o grupo de samaritanos vindo de encontro a esses nossos irmãos que estão desencarnando e encaminhando para tratamento. Então, lá no plano espiritual, eles são amparados, eles recebem orientação, recebem socorro dentro das suas necessidades e dentro do merecimento de cada um. Porque a lei de Deus, ela é muito sábia, ela é muito extensa e ela alcança todos nós. Se ele mantém o Sol, a Lua nas suas órbitas, que ele olha para a germinação de uma semente, providencia a germinação de uma semente que é plantada no solo, qual maior cuidado ele não teria conosco? Qual o maior cuidado? Então, ele está cuidando, sim. Então, sempre pense nos seus entes queridos lá no plano espiritual, sempre cobertos de carinho pelos benfeitores espirituais. Tem muito coração de luz lá que estão ajudando eles. A gente tem certeza disso. Então, mantenha, chore sim de saudade. É importante que a gente coloque essas emoções para fora. Chora de saudade. Não é errado chorar de saudade. Mas mantenha esse relacionamento com eles, com essa fé em Deus. De acreditar que realmente tudo que nos acontece é o melhor que é para nós. Muitas almas que estão passando por essa provação pediram isso antes do seu renascimento. Aqui na Terra, para a gente dar alimento ao corpo físico e para sobreviver, nós precisamos de dinheiro, da energia do dinheiro, da moeda para fazer as trocas, que nos dá um certo conforto externo, porque a felicidade é uma coisa interna, é de dentro para fora. Mas nos dá esse conforto e a manutenção da nossa plano espiritual. Para que uma pessoa viva bem, ela precisa estar em paz de consciência. E muitas vezes, quando nós desencarnamos, nós levamos, diante das experiências equivocadas que nós tivemos durante uma vida, durante uma encarnação, pesos de consciência que vão nos acompanhar durante séculos e séculos. E às vezes, quando chega num momento como esse, que chega à Terra, de transição planetária, esses espíritos, então, amparados pelos seus mentores espirituais, têm a dádiva de escolher um tipo de provação aqui na Terra para que eles possam tirar esses pesos de consciência. E a provação maior é essa provação, né, da doença no corpo físico. Que, na realidade, é uma consequência de um distúrbio, né, de um problema dentro do coração desse espírito. E aí, depois, vencida essa prova, deixando a matéria mais densa aqui, e indo para a espiritualidade, ele chega triunfante. Ele chega livre desse peso de consciência. Ele chega realmente para uma vida verdadeira.
E é uma vitória quando se chega assim. Portanto, pense com carinho no seu ente querido. Muito carinho. Envolva-se em vibrações de confiança, certos de que ninguém fica desamparado na obra de Deus. E Ele não deixaria você, e não deixaria o seu ente querido também desamparado. Faça o contato com eles. Em seus momentos que você sentir dor, suplique para que Jesus possa aplainar os seus sentimentos na alegria. Comemore com eles o entendimento. Porque imagina para esse espírito que desencarna, de poder ver que aquela pessoa que ele tanto ama está se recompondo, está torcendo pela vitória dele, pela recuperação dele lá no plano espiritual. E a gente sente isso, e muitas vezes até Deus nos agracia, até com sonhos que a gente, né, pode se encontrar na outra dimensão, porque o que nos separa deles é apenas a questão vibracional de dimensão. E que todos nós possamos carregar dentro de nós essa certeza, para que a tristeza não faça uma morada indefinida dentro de nós. A gente vai sentir sim, a gente não vai negar, mas ela vai nos fazer crescer. Vai nos ensinar a remodelar a vida. A gente fazer uma adaptação, né? Agora, de um novo jeito. Como eu disse, não só nas questões de desencarne, mas nas separações, nas perdas materiais e tudo mais. Nós somos seres inteligentes. Carregamos a imaginação e a memória. Carregamos um intelecto, que são ferramentas que Deus nos dotou, diferentemente do animal, justamente para que a gente utilize isso. Nós estamos ainda nos primeiros passos, aprendendo a lidar com todo esse equipamento. Afinal de contas, são poucos milhões de anos que a gente tem esse equipamento. E o nosso campo emocional também está sendo um aprendizado. Tudo está evoluindo, tudo está certo. E que nós possamos ter essa consciência de procurar fazer o melhor da nossa parte nesse momento. Carregando esse conforto na alma de que o Senhor é sempre conosco. E Ele está nos olhando e estará sempre, onde quer que nós estejamos. Que a gente ande com segurança, sabedores de que a providência divina nos alcance. E que o olhar de Deus sobre nós é em todos os momentos, porque Ele é onipresente e onisciente. E Ele sabe do cadinho e do cantinho de cada um de nós, do coração de cada um e de todas as nossas intenções. Então, não importa o que nós fizemos até o momento presente. Não importa os erros e acertos que fazem parte do processo. O que importa é o que a gente se dispõe a fazer daqui para frente. Então, levanta a sua cabeça. Põe um sorriso no rosto. E vamos seguir em frente. Porque essa é a nossa missão aqui na Terra. Seguir em frente, cuidando de nós mesmos, primeiro. Para que depois, a partir do momento em que a gente se cuida, que a gente está bem, que a gente possa também espalhar isso para quem está ao nosso redor. O mandamento é esse. Ama teu próximo como a si mesmo. Então comece por você. Cuide de você. E depois, cuide de quem está em volta. Porque eu tenho certeza que, na medida em que você vai adquirindo essa maturidade, vai adquirindo essa confiança, essa fé raciocinada,
Outros que estarão à sua volta vão se beneficiar com isso e saberão, no momento da dor, procurar essa árvore que está crescendo, para que possa acolher, né? E a gente hoje tem que se preparar para acolher os nossos irmãos que precisam mais do que nós, que estão passando pela prova. É assim que nós vamos fazer a evolução planetária. Uns dando as mãos para os outros. Os que estão mais na frente vão dando as mãos para os que vêm mais atrás. Nós estamos seguindo e segurando nas mãos do nosso mestre, que está à nossa frente, para que a gente se fortaleça na nossa fé, para que os outros possam vir muitas vezes através de nós se fortalecerem também. E eu espero que essa mensagem, esse assunto que foi trazido hoje, essa questão das perdas, da tristeza, tenha tocado o seu coração e o seu entendimento. Que você possa pensar a respeito disso, equipar os seus sentimentos, o seu emocional, à luz do Evangelho de Jesus, que sempre nos vem trazer, o médico das almas, o conforto e o esclarecimento necessários. Semana que vem a gente vai falar sobre mudanças de ciclos, porque nós vamos entrar num ano novo astrológico e também numa nova era. Então, eu já estou até preparando um assunto bem bacana. Semana que vem estaremos aqui, segunda-feira, às 20h30, também novamente. E hoje nós vamos, então, encerrando. Vamos encerrando essa nossa conversa de hoje, né? Essa nossa reflexão de hoje, pedindo a Jesus que possa, nesse instante, estar em todos os lares aqui representados e em todos os outros lares do nosso país, da nossa terra. Que a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré possa cobrir todo o nosso planeta com o seu manto azul de luz, trazendo-nos o alívio necessário para as nossas dores, que traga proteção no nosso andar, no nosso pensar, no nosso sentir, que ela possa dulcificar os nossos corações. E que Jesus, o nosso mestre, o nosso guia maior espiritual, que nós sabemos está na coordenação e no acompanhamento de tudo o que acontece na nossa terra, possa nesse instante permitir a presença dos bons espíritos executores da sua vontade, que possam agora envolver toda a nossa terra num amplexo de luz, de paz, de harmonia. Que os nossos melhores fluidos possam ser levados até as equipes espirituais, os médicos espirituais, para que eles, se utilizando dos nossos fluidos, possam ir visitar os nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, nas UTIs, aqueles que estão nos postos de saúde, em carros ou em casa. Nós rogamos a todas essas equipes de trabalhadores incansáveis do bem, que possam visitar a todos esses nossos irmãos de humanidade, levando os nossos melhores fluidos, o nosso melhor que a gente pode doar do nosso coração. Que a nossa prece aqui, nesse momento, possa se encontrar no espaço com a prece de tantas outras pessoas que nesse instante também estão orando, para que a gente faça uma grande luz em volta da nossa terra, que estertora nesses momentos de transformação, mas que nós sabemos que é uma fase que vai passar, que nós sabemos que logo virá a bonança desses períodos difíceis e que tudo isso vai ficar só na história. Amado Jesus, nos fortaleça, para que nós possamos seguir no nosso caminho, firmes e fortes na nossa fé, e derrame sobre todos nós as suas bênçãos, derrame sobre nós o seu amor, para que nós, investidos desse amor,
possamos também distribuir a todos aqueles que nos cercam. Que seja feita sempre a vontade de Deus e que ela nos traga sempre o bem maior para o nosso espírito. Mas que a misericórdia do seu coração possa, nesse instante, alcançar todo o nosso planeta Terra. Muito amor, muita paz. Muita gratidão a vocês que ficaram aí até o final do Evangelho. Obrigada pelos coraçõezinhos. Desculpem hoje o tema um pouquinho chato, mas o nosso coração também anda confrangido, porque eu tenho recebido muitas mensagens de muita gente que está internada, de pessoas que faleceram. E é difícil. Mas, né, como diz o Evangelho, né? Ninguém está sozinho. E quando nós nos juntamos, às vezes sozinho a gente é meio fraco. Mas quando nós nos juntamos em prece, que nem agora, a terra brilha. E as nossas preces, todas elas, nenhuma são jogadas ao léu. O céu inteiro se abre. Quando nós nos juntamos e oramos em nome de Deus e de Jesus. Muito feliz de estar com vocês aqui, de poder, né, abrir essa oportunidade dessa prece tão linda de perceber a presença de toda essa luminosidade que eu tenho certeza encontrou com outros corações que também estão na mesma vibração que a nossa. E que Deus abençoe todos. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, para o nosso Evangelho online. E fiquem todos na paz. Muito obrigada por tudo. Muita gratidão. Muita gratidão.